E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo vamos conhecer a história de uma organização que nasceu como um centro de reabilitação, mas depois se tornou uma seita que é uma das mais criminosas dos Estados Unidos. Vamos conhecer essa história? Vem comigo. Imagine uma sala fechada, sem janelas, pessoas sentadas em círculo. O ar é pesado, não há relógios, não há saída visível. Uma pessoa se levanta no centro da sala. Ela não vai falar por vontade própria. Ela vai ser desmontada. Gritos começam a surgir de todos os lados. Risadas nervosas se misturam com insultos diretos, cruéis, calculados. Cada palavra é um golpe. Não existe defesa. Não existe silêncio permitido. Aquilo é chamado de o jogo. E dizem que é para o bem dela. Essa não é a história de uma clínica. É a história de um culto que ensinou milhares de pessoas a confundir humilhação com cura. Essa é a história da seita Synanon. No final da década de 1950, na Califórnia, surge um homem chamado Charles Derech. Ele não era médico, não era terapeuta, não tinha formação científica, mas tinha algo mais perigoso: carisma. Derech falava com convicção absoluta, como alguém que acreditava possuir respostas que o mundo havia perdido. Ele dizia que os alcoólatras não precisavam de compaixão, mas de confronto. Que a dor era o único caminho para a verdade, que o indivíduo estava quebrado demais para decidir por si mesmo, e então lançava a frase que mudaria tudo: você não sabe quem você é, eu sei. A Synanon nasce como um suposto programa de reabilitação para dependentes químicos. Em uma época em que o sistema falhava, aquilo parecia revolucionário. A mídia elogiou, autoridades observaram de longe. Alguns chamaram de milagre, mas por trás da promessa de recuperação, algo mais profundo estava sendo construído, um ambiente onde a identidade individual seria lentamente dissolvida. O coração da Synanon era o chamado jogo, uma prática que não tinha regras claras, nem limites morais. Os membros eram colocados em círculos e atacados verbalmente por horas. Seus traumas eram expostos, seus medos ridicularizados, suas falhas amplificadas diante de todos. Nada era privado, nada era sagrado. Quanto mais cruel a acusação, mais eficaz era considerada. Derech dizia que aquilo destruía o ego, na prática, destruía a pessoa. Depois de quebrados emocionalmente, os membros se tornavam moldáveis, vulneráveis, dependentes. A Synanon não apenas removia vícios químicos, ela criava um vício maior: a necessidade de aprovação do grupo. Com o tempo, sair da Synanon deixava de ser uma opção simples. Quem demonstrava dúvida era rotulado como fraco. Quem pensava em ir embora era exposto no jogo. Quem saía era considerado morto. A vida fora da comunidade era descrita como uma ameaça. O mundo exterior era corrupto. As famílias eram tóxicas. A sociedade era inimiga. Aos poucos, os membros cortavam o contato com todos que não faziam parte da Synanon. Não havia dinheiro próprio, não havia escolhas individuais. Cada detalhe da vida passava pelo grupo. A liberdade era redefinida como obediência. Então vieram as famílias, ou melhor, a destruição delas. Casamentos passaram a ser decididos pela liderança. Alguns casais foram forçados a se separar, outros obrigados a se unir. Relações afetivas se tornaram ferramentas de controle. Crianças foram retiradas de seus pais e colocadas em dormitórios coletivos. Ali, cresciam sob disciplina rígida, violência física e humilhação constante.
Pais que questionavam eram punidos. Pais que resistiam eram destruídos psicologicamente diante do grupo. A Sinanon agora decidia quem você amava, com quem você vivia e quem tinha o direito de criar seus filhos. Quando o interesse das autoridades começou a crescer, Charles Derridge fez um movimento clássico de sobrevivência cultista. Declarou a Sinanon uma igreja, não por fé, mas por proteção. Críticas passaram a ser chamadas de perseguição religiosa. Investigações viraram ataques espirituais. A seita se colocava acima da lei, escondida atrás da liberdade religiosa, mas o culto já havia cruzado um ponto sem retorno. A Sinanon passou a operar como uma organização criminosa. Grupos internos foram criados para intimidar e silenciar opositores. Jornalistas foram ameaçados, ex-membros espancados, críticos perseguidos, até que a violência deixou de ser simbólica. Um advogado que investigava a Sinanon encontrou uma cobra cascavel viva dentro de sua própria caixa de correio. Com a boca costurada, não era aviso. Era uma mensagem clara. Nós sabemos onde você está. A partir desse momento, o Estado não pôde mais ignorar. Processos se acumularam, investigações avançaram, o status religioso foi retirado. Documentos vieram à tona. A imagem de comunidade terapêutica se dissolveu diante das provas. Membros começaram a fugir, alguns em silêncio, outros carregando traumas que jamais seriam tratados. Charles, o homem que acreditava controlar tudo, perdeu o poder que julgava eterno. Envelheceu isolado, desacreditado, abandonado pelo próprio sistema que criou. Ele morreu em 1997, mas a Sinanon não morreu com ele. Seu modelo de controle psicológico, humilhação coletiva e obediência absoluta inspirou outros cultos, programas abusivos e falsas terapias que ainda existem hoje. A história da Sinanon deixa uma verdade desconfortável. Nem toda prisão tem grades. Algumas prometem cura, outras prometem salvação. E todas começam dizendo que sabem quem você é melhor do que você mesmo.